Imagina ser um executivo do mais alto escalão de uma corporação poderosíssima. Ou talvez o ministro de Estado. Alguém com muito a perder. Exatamente. E durante meses ali nos bastidores, um homem inocente é julgado de forma totalmente corrupta pelos seus próprios colegas de conselho. É um cenário de pura pressão. E durante todo esse tempo, enquanto esse homem era popular, arrastava multidões e operava milagres, o silêncio foi a escolha mais segura. Com certeza. A lealdade foi mantida em segredo. Só que então, a decisão letal é executada. Esse homem é publicamente destruído, humilhado e morto da forma mais brutal que a gente possa imaginar. A causa parece estar em ruínas absolutas. Pois é. E é exatamente nesse momento, com tudo aparentemente perdido e o perigo no nível máximo, que esse executivo decide marchar até o gabinete da autoridade máxima, dar a cara a tapa e arriscar fortuna dele. E até a própria vida, né? Sim, a própria vida. Tudo isso para se associar publicamente ao homem executado. A grande pergunta é, por quê? É uma virada impressionante. E a nossa missão neste mergulho profundo nas Escrituras é justamente analisar essas horas bizarras, perigosas e incrivelmente comoventes que se seguem imediatamente após a crucificação de Jesus. O foco central sai daquele palco público da execução e entra num espaço de luto absoluto e intimidade. Essa é, sem dúvida, uma das transições mais fascinantes do texto bíblico. Nós estamos analisando estritamente o Evangelho de Lucas no capítulo 23, a partir do momento em que Jesus expira na cruz. A poeira daquela multidão raivosa começa a baixar. A Escritura apresenta que o céu escureceu, a terra tremeu e o grito cessou. É literalmente e teologicamente a dobradiça da história da redenção. Nossa, essa imagem da dobradiça é muito boa. É que nós saímos do caos do Calvário e somos introduzidos a uma dinâmica totalmente nova. O que acontece com o corpo do Cristo morto? É aí que a Bíblia nos apresenta essa figura paradoxal que a gente acabou de descrever. Exato. O texto bíblico introduz um homem chamado José, que era natural de uma cidade judaica chamada Arimateia. Isso mesmo. E a Escritura descreve ele com detalhes bem cirúrgicos, sabe? Diz que ele era membro do Sinédrio, que era o conselho governante supremo dos judeus. O alto escalão. E o texto faz muita questão de frisar duas coisas fundamentais sobre o caráter dele. A Bíblia diz que ele era um homem bom e justo, que não tinha concordado com a condenação de Jesus e que ele esperava o reino de Deus. É um perfil bem específico. Sim, e a narrativa mostra que esse homem vai direto ao governador romano Pilatos e pede o corpo de Jesus. Olha, isso é fascinante porque a psicologia humana geralmente dita o oposto, né? Como assim? Nós normalmente nos associamos ao sucesso e fugimos do fracasso, o que leva alguém a sair das sombras do anonimato, justamente no instante em que o fracasso parece absoluto. Essa é a grande tensão narrativa e psicológica desse momento. Para a gente entender a magnitude do que José de Arimateia fez, precisamos mergulhar um pouco na mecânica e na lei do Império Romano da época. Certo. A crucificação não era apenas um método de execução, era uma ferramenta de terrorismo de Estado. Caramba! Sim, o objetivo de Roma não era só matar o indivíduo, mas aniquilar totalmente a dignidade dele e apagar a sua memória. Havia um conceito romano bem forte de punição pós-morte. Então o castigo não terminava na cruz. De forma alguma. Os condenados por traição ou sedição, e a gente tem que lembrar que a placa na cruz de Jesus acusava ele de ser o rei dos judeus, um crime direto contra César, esses condenados perdiam o direito a um sepultamento digno. Ou seja, a pena continuava no próprio cadáver. Exatamente. Os corpos eram frequentemente deixados nas cruzes por dias, para apodrecerem mesmo e servirem de alimento para aves de rapina e cães selvagens. Meu Deus, é terrível. Era um outdoor macabro do Estado dizendo, olha, é isso que acontece com quem desafia Roma. E na melhor das hipóteses, quando tiravam o corpo, os restos mortais eram jogados em valas comuns. Descartados como lixo absoluto. Exato. Misturados com outros criminosos justamente para que não houvesse túmulo, nem local de peregrinação e nenhuma memória.
Portanto, ir até o homem mais poderoso e letal da região, que era Pôncio Pilatos, e reivindicar o corpo de um traidor do Estado era quase uma confissão de cumplicidade. Nossa, era colocar um alvo gigantesco nas próprias costas. Sem dúvida. Porque se associar a um inimigo do Estado, que acabou de ser morto, era basicamente convidar o Império a investigar sua própria vida. Era um risco imenso. E tem um detalhe que torna essa interação com Pilatos ainda mais profunda. Eu estava estudando a análise que os especialistas fazem do texto original em grego dessa troca e fiquei absolutamente fascinado com a escolha de palavras. Ah, o contraste dos termos, né? Exato, é um contraste muito gritante. Quando a Bíblia relata Pilatos lidando com a situação e cedendo o corpo, a palavra usada sob a ótica romana é ptoma. Mas quando o texto mostra José de Arimateia pedindo o corpo, a palavra usada é soma. Uhum. O quão perigosa era essa distinção ali, no meio do palácio romano? Olha, é uma distinção que carrega o peso do mundo. A palavra ptoma significa literalmente carcaça, cadáver, ou uma matéria morta caída. Uma coisa sem valor. Sim, para o Império e para Pilatos, Jesus tinha sido reduzido a um pedaço de carne que precisava ser descartado. Era apenas um problema político resolvido, uma carcaça. Certo. Mas a palavra soma, que a Escritura usa no pedido de José, se refere à totalidade da pessoa. Carrega a dignidade. Implica que ali, para ele, não havia apenas um cadáver, mas o ser humano integral. O corpo do Senhor dele. Isso. Digno de todo respeito, cuidado e reverência. José está ali na frente do governador romano, devolvendo a dignidade de que a cruz tentou roubar. É um ato de rebelião silenciosa impressionante. E uma profissão pública de fé formidável. Com certeza. E a gente não pode esquecer do aspecto religioso de tudo isso, sabe? Tem a questão de impureza ritual, verdade. Pois é. Como um membro do Sinédrio, ao tocar um cadáver bem na véspera do sábado e da Páscoa, a Bíblia mostra, de acordo com as leis lá do livro de Números, que José se tornaria ritualmente impuro. Ele ficaria de fora da festa mais importante. Exato. Ele estava abrindo mão de participar das festividades sagradas da cultura dele, abrindo mão de todo aquele status social para se sujar com o sangue de um crucificado. É muito forte. E quando todos os apóstolos mais próximos fugiram apavorados, Deus levanta um membro do próprio tribunal que o condenou para honrar o corpo. E se a gente cruzar rapidamente com o relato do Evangelho de João, que ajuda a iluminar esse instante, vemos que José contava com a ajuda de Nicodemos. Outro líder religioso. Isso. Os discípulos ocultos se tornam os heróis, bem no momento mais sombrio da história. E essa ironia divina é um pilar teológico fortíssimo. A providência de Deus opera nos lugares mais improváveis possíveis. E é a partir desse momento que a narrativa de Lucas acelera o passo de uma forma muito dramática. Acelera muito. A Bíblia diz que José tira o corpo da cruz, o envolve num lençol de linho puro e o deposita num túmulo aberto na rocha, um lugar onde ninguém jamais havia sido sepultado. E há um motivo muito claro e tenso para essa pressa toda. A Escritura destaca ali no versículo 54 que era o dia da preparação e o sábado estava prestes a começar. E essa contagem regressiva invisível muda completamente o tom do texto. Muda tudo. De repente, a gente está numa corrida contra o relógio. Se a gente pensar na física e no peso real dessa situação, tirar um corpo de uma cruz não é uma tarefa nada simples. Requer muita força. Sim, os pregos precisam ser removidos da madeira, o corpo, que agora é um peso morto e provavelmente está começando a entrar em rigor mortis, precisa ser descido com muito cuidado. Tem o sangue, as feridas abertas, a poeira. Exato. E eles precisam fazer tudo isso, carregar o corpo até o túmulo, envolver no linho e fechar a pedra pesada antes que o sol toque o horizonte. E precisamos entender exatamente o porquê dessa urgência esmagadora. Por causa do relógio judaico, né? Exatamente. No calendário judaico do primeiro século, o dia não começa à meia-noite, como no nosso calendário moderno. O dia começa ao pôr do sol, seguindo aquele padrão de Gênesis que diz que houve tarde e manhã o primeiro dia. Entendi. Então, a sexta-feira, que a Bíblia chama de dia da preparação, era o momento em que todas as refeições precisavam ser cozidas
E todos os trabalhos braçais precisavam ser concluídos. Porque assim que o sol desaparecesse, começava o sábado. O Shabá, o dia sagrado de descanso absoluto. E a lei judaica era implacável quanto a isso, certo? Qualquer trabalho braçal era terminantemente proibido. Absolutamente proibido, a lei proibia rigorosamente o que eles chamavam de melarra, que é o trabalho criativo ou manual. Sepultar um corpo, carregar especiarias, rolar pedras pesadas, tudo isso era considerado violação do sábado, o que historicamente era uma ofensa capital. Nossa, então a pressão era real. Muito. Se José e as mulheres não terminassem o sepultamento antes do entardecer, o corpo de Jesus teria que ficar insepulto até o domingo. E isso quebraria a própria lei de Deus, violaria a dignidade da pessoa e, tragicamente, correria o risco de uma decomposição acelerada ou profanação pelos animais. A tensão narrativa é palpável lendo o texto. Você quase consegue ver o sol baixando, né? Sim, as sombras estão se alongando e o Filho de Deus precisa ser colocado na terra às pressas. E sabe, o lugar escolhido para abrigar o corpo também não é um detalhe acidental na Escritura. De jeito nenhum. O texto bíblico relata que era um túmulo aberto na rocha e que ninguém jamais havia sido sepultado lá. A gente sabe pela cultura da época e por passagens paralelas como a de Mateus, que enriquecem o nosso contexto aqui, que esse tipo de túmulo não era uma cova rasa cavada na terra. Era uma estrutura muito cara. Pois é, era uma caverna esculpida artificialmente no calcário sólido, algo que custava uma fortuna astronômica. A Bíblia mostra que era o túmulo familiar do próprio José, preparado para o descanso eterno dele e da descendência dele. E ele cede isso. Ele abre mão da própria morada eterna para abrigar um carpinteiro da Galileia. O que nos leva ao cumprimento milimétrico de uma das profecias mais impressionantes das Escrituras. O profeta Isaías, no capítulo 53, versículo 9, escrito séculos antes desse dia, declarou uma coisa muito específica. O que ele diz? A Bíblia diz em Isaías que o Messias seria designado a ter uma sepultura com os ímpios, mas estaria com o rico na sua morte. Caramba! Pensa na causalidade disso. Na cruz, ele foi executado entre malfeitores, exatamente como previsto. O destino natural dele seria a vala comum dos criminosos, junto com os ímpios. Sim, era o fluxo normal do império. Mas, na morte, o cenário muda bruscamente. Ele é recolhido por um homem da alta elite de Israel e colocado num túmulo nobre. A fidelidade da palavra de Deus se cumpre nos detalhes mais microscópicos de um sepultamento que aos olhos humanos foi feito às pressas e no improviso. Isso é de arrepiar. E o fato de ser um túmulo novo. O texto de Lucas faz muita questão de frisar isso, onde ninguém jamais havia sido sepultado. Qual é a importância histórica de ter um túmulo sem outros ocupantes? A importância apologética disso é gigantesca. É basicamente uma defesa antecipada da ressurreição que o texto bíblico já estabelece ali. Sério? Como assim? É que, em muitos túmulos familiares da época, os corpos eram colocados em nichos, depois que a carne se decompunha, os ossos eram recolhidos e colocados em caixas de pedra chamadas ossuários. Para abrir espaço para novos sepultamentos da família. Exato. Isso significava que túmulos antigos estavam cheios de ossos de outras pessoas. Ah, entendi onde você quer chegar. Se Jesus fosse colocado num túmulo já utilizado, qualquer crítico no futuro poderia argumentar várias coisas. Poderiam dizer que as mulheres se confundiram de corpo, ou que eles pegaram os ossos errados. Ou até inventar alguma lenda. Sim, poderiam tentar evocar lendas antigas, dizendo que ele ressuscitou porque tocou nos ossos de algum profeta antigo. O isolamento do corpo de Jesus num túmulo virgem, cavado na rocha sólida, é uma prova histórica inegável plantada pela própria narrativa da Bíblia. Faz todo sentido. Se o túmulo estiver vazio no domingo, só tem uma pessoa que poderia ter saído dele. Exatamente. Não tem margem para erro. Isso mostra como a precisão divina opera mesmo no meio daquele caos humano absurdo. E olha só, enquanto José de Arimateia está ali realizando todo esse trabalho físico extenuante e arriscado, a lente da escritura muda de foco. Ela vai para as mulheres. Sim, o texto não deixa a gente esquecer de outras testemunhas oculares essenciais dessa cena.
O versículo 55 nos diz que as mulheres que acompanhavam Jesus desde a Galileia seguiram José. Bíblia diz que elas observaram atentamente o túmulo e como o corpo foi colocado. Depois se retiraram para preparar óleos aromáticos e perfumes. É impossível não notar o contraste brutal de comportamento entre os personagens deste capítulo. É um contraste que escancara a natureza da verdadeira lealdade. Totalmente. Pensa nas lideranças religiosas cheias de teologia, donas do templo, mas foram elas que arquitetaram a mentira e entregaram Jesus. É triste, mas é verdade. E se a gente pensar nos discípulos mais próximos, naqueles homens que bateram no peito e prometeram morrer com ele, esses fugiram apavorados para salvar a própria pele. Eles sumiram da narrativa nesse momento. Sumiram. Mas o Evangelho de Lucas faz questão de centralizar essas mulheres. Elas não fogem da dor, sabe? Elas acompanham o horror da cruz de longe e agora marcham em direção à frieza do túmulo. E isso exige muito delas. Fico refletindo sobre a resiliência emocional necessária para isso. Porque preparar óleos e perfumes fúnebres não é algo estéril e limpinho. Não mesmo. Exige tocar, limpar, lidar com o cheiro da morte que começa a se misturar com a mirra e os aloés. É o trabalho mais doloroso que um ser humano pode fazer por alguém que ama profundamente. E elas estão ali, se preparando para fazer isso com os corações despedaçados. Nossa, essa observação levanta um ponto vital sobre a estrutura do Evangelho de Lucas. Lucas é amplamente reconhecido como o evangelho que mais resgata e eleva a dignidade e o papel fundamental das mulheres no plano de Deus. É uma marca registrada de Lucas. E em capítulos anteriores, a Bíblia relata que essas mesmas mulheres, como Maria Madalena, Joana e Susana, sustentavam o ministério de Jesus com seus próprios recursos financeiros. Elas não eram só espectadoras. De jeito nenhum. Elas não eram apenas um fã-clube passivo. Elas eram a espinha dorsal logística do ministério. E agora, no momento da aparente derrota final, enquanto a sociedade patriarcal daquela época frequentemente considerava o testemunho de uma mulher inválido até mesmo num tribunal, Deus escolhe justamente elas. sim, Deus as escolhe como as testemunhas oculares e fidedignas da morte e do sepultamento. E o texto diz especificamente que elas observaram como o corpo foi colocado. Ou seja, elas sabiam a localização exata, a orientação da pedra, o estado do lençol. Exato. Isso destrói antecipadamente qualquer teoria de conspiração futura que sugerisse que Jesus não morreu de fato. Aquela teoria que os céticos chamam de mito do desmaio? Isso mesmo. Elas viram a letalidade dos ferimentos. Elas testemunharam a inércia do corpo sendo baixado e enrolado. Elas não erraram de endereço no domingo de manhã, porque elas mapearam mentalmente aquele jardim na sexta-feira à tarde. Elas sabiam exatamente onde ele estava. A fé cristã não exige uma crença cega em mitologias abstratas. A Bíblia mostra que ela está ancorada em evidências físicas e testemunhais muito sólidas. E Deus confiou a garantia dessa evidência à bravura inabalável dessas mulheres. É impressionante. E é exatamente a atitude delas que leva a gente ao encerramento desse trecho da Escritura, ali no versículo 56. É um versículo muito intenso. E para ser bem honesto, esse versículo narra um dos embates psicológicos e espirituais mais desafiadores de toda a Bíblia. Sim, a pausa delas. O texto diz que, depois de voltarem e prepararem os perfumes e aromas, no sábado, descansaram segundo o mandamento. Tem uma colisão monumental aqui, entre o luto humano e a lei divina. É uma tensão enorme. Imagina, elas têm os perfumes nas mãos, o corpo do mestre delas está a poucos metros de distância, envolto num lençol simples, precisando urgentemente de cuidados finais. O templo é um inimigo delas ali. O impulso natural diante de uma perda dessas é ação, sabe? É o ativismo do luto. O coração deve gritar para que elas corram e terminem logo aquele embalsamamento. Mas então o sol cai abaixo da linha do horizonte. E o som que domina a cena narrada em Lucas não é o de passos apressados. É o som do silêncio absoluto. É impressionante. Elas param tudo. A Escritura revela aqui a profundidade da submissão dessas mulheres a Deus. É uma obediência radical, né? Muito radical.
O mandamento do descanso sabático, que foi instituído lá no Êxodo e em Levítico, exigia a paralisação completa. Para nós, no mundo moderno, o descanso geralmente é uma questão de lazer ou de repor as energias do corpo. A gente pensa no fim de semana para relaxar. Mas para a mente judaica do primeiro século, observar o sábado era uma declaração profunda de confiança. Era como dizer, eu paro de trabalhar porque eu confio que Deus sustenta o universo e não as minhas próprias mãos. Nossa. Então elas deixam o corpo incompleto no escuro do túmulo, elas meio que engolem aquele grito de urgência da dor e vão para casa guardar o mandamento. A urgência da dor cede o lugar à obediência. Isso é de uma força descomunal. É uma demonstração de fé gigantesca. O texto bíblico mostra que elas confiam mais na validade da lei do Deus vivo do que na sua própria necessidade emocional de cuidar do Cristo morto naquele instante. Essa síntese é poderosa. Elas subordinam o desespero delas à vontade soberana de Deus. Sem dúvida. Se a gente juntar todas as peças que exploramos hoje, nesses poucos versículos do capítulo 23 de Lucas, vemos que o alicerce da fé é estabelecido em fatos concretos e históricos, sabe? Fatos muito bem documentados. A Escritura mostra que Cristo morreu de forma física e real, o corpo dele sangrou e parou, e ele foi sepultado sob as ordens de um governador romano, pelas mãos de um membro do Sinédrio, sob o olhar atento e corajoso de mulheres galileias. É uma rede de testemunhas. E vemos também que a providência de Deus nunca é refém das falhas humanas. Quando os líderes se corrompem e os amigos íntimos fogem, o Criador simplesmente levanta pessoas improváveis das sombras para cumprir profecias seculares. É a soberania de Deus tecendo a história da redenção, com os fios invisíveis do luto e dessa aparente tragédia. A morte não teve a palavra final nem mesmo nos detalhes da sepultura. O que nos deixa com um paradoxo histórico fascinante para quem estuda e reflete depois desta nossa análise. Qual paradoxo? É que a gente passa muito tempo debatendo e pregando sobre o barulho da sexta-feira, né? O julgamento injusto, a fúria das multidões, a agonia física da cruz. Sim, a sexta-feira é muito ruidosa. E, naturalmente, celebramos com muita alegria o triunfo indiscutível do domingo da ressurreição, onde a morte é derrotada de vez. O clímax da história. Mas talvez o dia que mais define e se conecta com a realidade atual da experiência humana não seja a sexta-feira. E nem o domingo. E nem o domingo. É o sábado. Uma fé mundial inteira construída em torno de um homem que dizia ser o próprio autor da vida, passou seu primeiro dia completo em absoluto, aterrorizante e obediente silêncio. É o dia da espera. Um dia inteiro onde o corpo parecia apodrecer, a promessa parecia ter falhado, o mal parecia ter vencido, e a única coisa que restava a quem acreditava nele era cruzar os braços, ficar em silêncio e obedecer à lei de um Deus que naquele momento exato parecia estar morto. É uma reflexão muito profunda para os nossos próprios sábados da vida. Pois é. Nós vamos terminar por aqui hoje. Porque, no fim das contas, diante do mistério desse sábado inescapável que a Bíblia nos mostra, a gente lembra que, melhor que apenas tentar entender, é acolher o silêncio. Texto e produção Douglas Vieira. Música de Sergio Prosverini por Pixabay. Faixa Snowy Peaks. Bibliografia. Comentários expositivos Hernandes Dias Lopes, editora Agnos. Comentário bíblico Matthew Henry, editora CPAD. Antigo e Novo Testamento interpretado versículo por versículo Russell Norman Champlin, editora Agnos. Charles Spurgeon, Os Tesouros de Davi, editora CPAD.